primeiro livro de Samuel, capítulo de número 27. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 27, eu quero ler da Nova Versão Internacional, essa passagem, para você que não está bem acostumado com a narrativa bíblica e nem me acompanhou nesses últimos 3 domingos, está aqui hoje. Saul é o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel chama-se Saul. Só que ele não estava preparado, ou ele não se preparou, ou ele não entendeu as implicações e as dificuldades do exercício do poder. Porque o exercício do poder, ele, antes de ser bom, ele é uma ameaça. Todo poder é uma ameaça para quem sofre e para quem exerce o poder. E Saul não entendeu, não percebeu que quando o poder é mal usado, o poder tem a capacidade de transformar anjos em demônios. Foi o poder que transformou um anjo num diabo. A figura de Satanás na Bíblia é uma figura de um anjo deformado pelo poder. E Saul não sabe exercer o poder e ele está numa paranoia de que Davi quer roubar o poder dele. E começa uma perseguição desigual entre Saul e Davi. Saul quer matar Davi. É uma verdadeira caça, porque ele tem um exército e o que Davi tem é um bando de homens deserdados, de homens que são marginais, endividados, fracassados. São os caras que rodeiam Davi e ele está fugindo e fugindo e fugindo e fugindo. E aqui, nessa fuga de Davi para um lado e para o outro, nós chegamos no capítulo de número 27. Lembrem-se, Davi é um rapaz, é um jovem, que está sendo perseguido por um rei. Capítulo 27 do primeiro livro de Samuel diz assim: Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim, Davi e seus 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família. Davi levou as suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra, onde eu possa viver,
porque este teu servo viveria contigo na cidade real. E naquele dia Aquis deu-lhe Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. O Guimarães Rosa disse, na citação que eu falei para vocês, que a vida esquenta e esfria. Mas a vida exige da gente coragem. A vida sobe e a vida desce. Mas a vida cobra da gente coragem. A vida sossega. E às vezes a vida desinquieta. Mas a vida cobra da gente coragem. Você teve momentos durante este ano que passou, que as coisas mais ou menos sossegaram. E houve momentos em que a vida parece que desandou. Algumas pessoas estão aqui cansadas, porque parece que a vida não lhe deu sossego. E você espera um sossego da vida. Você espera que a vida de alguma maneira lhe dê uma trégua. Abra um parênteses. Que no meio da tempestade você encontre um hiato, uma lacuna, em que você possa tomar fôlego. O que é coragem? A minha definição de coragem para você hoje aqui, eu não acho corajoso, a irresponsabilidade não é coragem. Eu não acho corajoso uma pessoa que faz pega de carro. Né? Os famosos pegas nas ruas. Não acho corajoso. Não acho corajoso uma pessoa que numa motocicleta costura o trânsito em São Paulo. Às vezes eu estou no carro e eu vejo uma pessoa numa motocicleta costurando o trânsito a 95, 100 km por hora. Eu não acho corajoso, eu acho isso uma loucura, uma irresponsabilidade. O que é coragem? Coragem para mim é a sabedoria de aplicar os recursos que eu tenho, apesar das minhas limitações, sabedoria de aplicar os recursos que eu tenho, apesar das minhas limitações, para enfrentar o que a vida cobra de mim. Eu estou disposto a usar da minha sabedoria, do que eu sei, apesar de eu saber que a minha sabedoria e o que eu disponho é pouco, mas eu estou disposto a usar isso no enfrentamento daquilo que a vida impõe a mim. E às vezes a vida impõe a nós sossego, às vezes a vida impõe para nós inquietação, às vezes a vida impõe para nós dor, e às vezes a vida impõe para nós alegria. Mas eu estou disposto, isso é coragem, de usar os recursos que eu tenho com sabedoria no enfrentamento do que a vida impõe para mim. Então existem diversos tipos de coragem. Existe uma coragem, por exemplo, ética. Algum tempo atrás me mostraram uma fotografia do período nazista, em que tem uma assembleia de nazistas, 3.000 pessoas, todo mundo fazendo a saudação nazista, e um cara sozinho,
de braços cruzados. Eu falei, esse cara na expressão cearense, a gente diz assim, esse cabo é macho. Naquela multidão toda, quando todos estavam fazendo a saudação nazista, ele falou, eu não. Isso é uma coragem ética. Essa coragem ética nós temos na Bíblia, por exemplo, na vida de Ezequiel. Quando Deus chama o profeta e diz ao profeta Ezequiel, no capítulo 3, Deus chama o profeta e diz ao profeta, você vai falar para Israel. Mas o povo de Israel não vai ouvir você, porque eles são duros. Mas Ezequiel, eu vou tornar você duro e meio. Eu vou fazer com que você seja mais teimoso em falar do que eles são teimosos em não querer escutar. Isso é uma coragem ética do profeta, que para mim é uma coisa fantástica. Eu me empolgo, eu fico maravilhado. Por exemplo, eu soube, não sei se é verdade, eu já tentei constatar se essa frase é real ou não, mas eu vou passar para vocês pelo preço que eu recebi. Que quando Gandhi, o Mahatma Gandhi, resolveu enfrentar o Império Britânico. E quem conhece aqui a história sabe que o Mahatma Gandhi era um homem pequenininho, frágilzinho, magrinho. E ele, pela independência da Índia, resolveu topar, enfrentar e encarar o Império Britânico. Alguém chegou para o Gandhi, essa é a história que eu ouvi, e disse, o Gandhi, você está consciente de que essa sua causa vai atrair o ódio do mundo inteiro? Aí ele respondeu, pois então eu enfrentarei o mundo inteiro. Caramba! Isso é uma coragem ética que me encanta. De gente que não tem preço. Tem um ditado popular que diz assim, todo homem tem um preço. E alguém respondeu e disse, mas o meu você não alcança. Eu não estava nem pensando sobre essa questão de coragem ética, mas o padre Antônio Vieira, que para mim é o seguinte, o Fernando Pessoa dizia que na língua portuguesa não teve ninguém que calçou a chinela de padre Antônio Vieira. Século XVI, século XVII. Ele foi magnífico. Estilo barroco, né? Um estilo antigo da escrita, mas o padre Antônio Vieira foi fantástico. Na época, né? Você tem que colocar, claro, lógico, você tem que datar. Ele estava escrevendo em 1500 e pouco, 1600. E o padre Antônio Vieira diz que quando o diabo tentou Jesus, o Evangelho diz que num relance, ele apresentou a Jesus os reinos deste mundo e a sua glória. E disse para Jesus, o diabo disse para Jesus, tudo isso eu te darei, porque é meu. O diabo disse, tudo eu te darei porque é meu. A glória deste mundo e os reinos deste mundo eu te darei, se você prostrado me adorar.
Aí o padre Antônio Vieira diz assim: há dois elementos aí que a gente nunca pensa com cuidado. Primeiro, ele apresentou a Jesus num relance, num piscar de olhos. Porque a mentira, para ser sedutora, ela tem que ser rápida. Porque se você ficar ponderando muito tempo em cima da mentira, você diz não. Tinha que ser um relance. Tinha que ser algo rápido demais para Jesus se encantar. E o segundo é que o diabo sabia que para tentar uma pessoa da estatura de Jesus, só oferecendo todos os reinos e toda a glória deste mundo. Porque há algumas pessoas cujo preço, cuja magnitude, isso é coragem ética. É como se você chegasse e dissesse assim: olha, vamos subornar fulano. Não, esse fulano aí, por esse pouquinho aí, não adianta não, porque por isso aí ele não se vende. Não, mas vamos subornar com isso aí também não adianta. E o que eu posso oferecer a ele? Só seria minimamente uma tentação se você oferecer toda a glória deste mundo e toda a sua riqueza, que senão ele nem pisca. Quando é que a gente tem coragem para enfrentar na vida? Deixa eu só trazer de vocês aqui, porque eu estou falando de coragem aqui e abandonei o texto, né? Gondim, você falou aí do Davi e você esqueceu do Davi. Que coragem é essa? Deixa eu falar qual é a coragem ética de Davi aqui. Qual é a coragem humana de Davi? Qual é a coragem existencial de Davi? O texto nos diz, e eu acho isso magnífico que o texto nos diz, e deixa claro para a gente que na vida não existem escolhas fáceis. Não existem escolhas fáceis na vida. Porque quando eu falo de coragem, eu estou falando de um homem que ele está numa encruzilhada, Davi. E ele está sendo caçado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio rei, que quer matar ele. O texto começa dizendo assim, Davi diz assim: algum dia serei morto por Saul, ele vai me assassinar. O rei vai me assassinar. O que fazer? Aguentar a perseguição implacável de Saul. E aqui está um detalhe do texto que talvez você não tenha percebido. Ou se esconder na terra natal do gigante Golias, que eu acabei de matar. Gate é a terra, é a cidade, é o povoado de onde veio o gigante Golias. Vejam que as nossas coragens na vida exigem de nós, muitas vezes, decisões difíceis. O que eu faço? Porque eu não preciso dizer para vocês hoje de manhã que Davi, com certeza absoluta, era personagem mal querido em Gate. Porque o gigante, o campeão, o soldado exemplar que Gate produziu, Davi matou numa batalha, num duelo. E aí está o Davi com o risco e a decisão crucial. Corro o risco de morrer nas mãos de Saul ou corro o risco de morrer lá? Eu digo isso, queridos, porque às vezes a gente fica falando de coragem e PPP, e daqui do púlpito é muito fácil. Eu aqui falo
palavras, quer dizer, discurso aguenta tudo. Difícil mesmo é quando você e eu estamos nas nossas encruzilhadas existenciais. Eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes não é assim preto e branco, porque entre o preto e o branco tem mais de 50 tons de cinza. Só mulheres riram aqui. E para nós, muitas vezes, é nessa área nebulosa entre o preto e o branco que nós temos que tomar as nossas decisões mais difíceis na vida. E quando eu leio a história de Davi e as opções que ele fez, eu quero lembrar você hoje de manhã, querido e querida, não existem caminhos fáceis na vida. Não existem caminhos fáceis na vida. Por isso nós precisamos de pessoas cujo preço é desconhecido. Nós precisamos de pessoa cuja palavra significa honra empenhada. Nós precisamos de mais gente cujo caráter significa mais do que o sucesso. Nós precisamos de mais gente que saiba respeitar a dignidade do outro como um igual e não como quem olha de cima para baixo. Nós precisamos de gente que saiba que as demandas utilitárias da vida não são necessariamente as demandas mais íntegras e corretas. Nós precisamos de pessoas que sabem ser honestas e íntegras, não apenas nos grandes discursos, mas no dia a dia e na miudeza da vida. Nós precisamos de gente cujas ambições não são iguais a todo mundo, porque todo mundo faz, eu também vou fazer. Nós precisamos de gente que tenha a amizade como um presente sagrado. Nós precisamos de gente que não tenha medo da força da gentileza. Nós precisamos de gente cuja coragem seja significativa como mansidão, porque são estes os mansos que vão herdar a terra. O que transforma a minha e a sua história não vem das filosofias que a gente papagaia. Não. O que transforma a minha e a sua história não vem dos nossos discursos enlatados. Não, o que faz a nossa vida, ter ou não significado, é na hora em que nós decidimos e fazemos as nossas decisões, e algumas delas são difíceis. Por que são difíceis? Porque às vezes na vida da gente, nós temos que ir para além. Nós temos que vencer a ideia do outro como meu adversário. Nós temos que acabar com isso na nossa vida. Assim, o outro é um adversário a ser abatido. Às vezes a Jerusa, ela fala assim para mim, ela fala: Ricardo, eu acho cruel na vida, porque cada emprego, cada vaga de emprego que alguém conquista, significa que outros 10 ficaram sem. Né? Quem chega em primeiro lugar numa maratona, significa que deixou outros 3.000 para trás. O primeiro lugar é sempre solitário, porque você suplantou o outro. Você ganhou aquela vaga de emprego, mas ficaram 6 ou 10, 20, 30 pessoas sem emprego, porque você ganhou aquela vaga. E aí a Jerusa, ela fala para mim, ela disse: não é cruel que a vida é, de uma certa forma, uma corrida pela sobrevivência do mais forte?
é uma espécie de darwinianismo social. Que nós estamos, na verdade, o tempo inteiro subindo nas costas dos outros. E aí os judeus têm uma ética que é a seguinte, eu gosto dessa ética judaica, gosto muito. Quando os judeus dizem assim, nenhum negócio é bem feito se não for bom para todos. Se eu fizer um negócio e só eu lucrar, e eu deixar você em situação ruim, não é bom. Só é bom se todos ganharmos. Se todo mundo sair feliz. E isso aqui fica muito claro para mim na história de Davi. Quando ele toma uma decisão dificílima de ir morar na casa, ou na cidade, né? Na casa não, na cidade de onde era o gigante Golias. De uma certa maneira, o que Davi está nos ensinando aqui é o seguinte, cresce, vamos amadurecer. Aquilo foi uma situação pontual, mas a gente tem que seguir a vida. Então, assim, a coragem existencial que nós precisamos muitas vezes é considerarmos a possibilidade de um dia não manter vingança. Eu preguei sobre isso a semana passada, sobre a vingança. Não manter a vingança, mas considerar a possibilidade de um dia eu ter que bater na porta daquele que foi meu inimigo e pedir refúgio. Entenderam? Porque Davi está fugindo de Saul, mas ele vai na porta do rei de Gate e pede refúgio. Você me aceita? Você me quer? Porque eu estou fugindo de um rei. Então a gente tem que, assim, há dois movimentos aqui que eu acho importantíssimos nós aprendermos hoje de manhã. O primeiro é, não guarde ressentimento. Cresça. Cresça daquelas coisas que lhe feriram no passado. E eu preguei a semana passada sobre vingança, que toda vingança é um sentimento de preservação nossa, né? Por que eu quero me vingar? Por que eu preciso me vingar do meu adversário? Porque eu estou achando que ele vai fazer de novo. Então, antes que ele faça de novo, eu tenho que puni-lo. Então, dentro do sentimento de vingança, existe um sentimento de autopreservação. E Davi faz o contrário aqui. Ele vai para a casa de Golias, terra de Golias, e pede abrigo. E o segundo ponto aqui disso aqui que eu quero dizer para vocês, é assim, tome muito cuidado como você se comporta hoje. Porque é bem possível, pode ser, é bem possível não quero que seja possível, pode ser, que lá na frente, você tenha que bater na porta de quem você desprezou hoje. Lá na frente. Pode ser, eu não quero que isso aconteça, mas pode acontecer. Que você dependa de quem você desprezou hoje. Que é o que Davi faz. Ele vai se esconder na casa de um adversário. E ganha. Isso é interessante. E ganha a simpatia de Aquis, o rei. E que é um outro detalhe interessante também, que eu acho que isso ajuda as nossas relações humanas. Que eu já experimentei isso. Às vezes é mais fácil ganhar a simpatia de gente que é estranha a nós, do que ganhar a simpatia de gente que é próxima da gente. O próximo de Davi era Saul, que quer matá-lo.
O estranho a Davi era a comunidade de Gate, que ele achava que era adversária, e lá ele é bem recebido. Eu já tive essa experiência na minha própria vida. Quando a igreja Bethesda, lá em Fortaleza, rachou, e as pessoas começaram, literalmente, a me, desculpe a expressão, esculhambar. Eu recebi uma carta de um mosteiro, monges católicos, apostólicos, romanos de Curitiba, dizendo: Ricardo, soubemos o que aconteceu com você e nós estamos juntos rezando pela sua vida. E eu pensei, o católico apostólico romano, que eu achei que não estaria nem para si, para mim, porque eles são católicos, se mostraram homens lindos na sua hospitalidade. E os evangélicos, que eu achava que eram tudo brother, estavam cuspindo em mim. Então, para com essa ideia de que o outro é seu inimigo, de que o outro quer lhe destruir, porque é bem capaz de o outro estar mais disposto a lhe ajudar do que você imagina. Porque quem ajudou o que estava caído na beira da calçada foi um samaritano. E o Rubem Alves diz assim: a gente fala do samaritano e todo mundo acha linda essa história. Mas quem ajudou na nossa cultura atual aquele homem que estava caído na beira da calçada seria o equivalente a um travesti. Foi ele que se mostrou amoroso e bom, e não o religioso. Agora, dito isso, eu vou terminar a minha fala dizendo o seguinte: tome muito cuidado com todas as suas escolhas, porque toda escolha que a gente faz na vida tem consequência. Toda escolha tem consequência. É uma frase do mundo capitalista que diz assim: não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, não existe. Você sentar para comer e alguém dizer é grátis, não é, porque alguém está pagando. Então deixa eu pegar emprestado esse conceito e transportar para uma outra ideia. Assim como não existe almoço grátis, não existem decisões sem consequências. Até as decisões certas que a gente faz na vida. Tudo tem consequência. Algumas consequências são legais, outras nem tanto. Algumas são graves, outras nem tanto. Mas tudo que a gente faz na vida tem consequência. Todo gesto seu tem consequência. Eu não li, mas eu vou ler para vocês. Davi pediu abrigo na terra de Gate. O rei chamado Aquis, que era o rei daquele condado, daquela região, aceitou. Eles eram filisteus, ele morou lá 1 ano e tantos meses na terra dos filisteus. Está de boa, livre do Saul. Ele e seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gersitas, os Amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende de sul até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas, e depois voltava
para Aquis. Vejam, Davi vai morar na terra dos filisteus, na terra de Gate, na terra de Golias, está salvo, é uma cidade de refúgio. Saul não mexe com ele, mas tem um preço. E esse preço vai ser dolorosíssimo, terrível, cruel. Ele tem que guerrear pelo Aquis. Ele tem que cometer genocídio. Ele tem que matar. E aí você diz assim, não, mas isso era do mundo antigo. O mundo antigo era assim mesmo, as pessoas matavam e matavam e matavam. Sabe por quê? Porque lá na frente, Davi diz, Senhor, eu vou edificar um templo para ti. Eu vou edificar um templo magnífico. Deus diz, não. Você não vai edificar um templo para mim, Davi. Por quê, Senhor? E Deus disse, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Toda decisão tem consequência. E às vezes eu quero botar isso na cabeça de adolescente. Cara, se liga. Não é uma irresponsabilidadezinha que você está cometendo agora e fica por aí, a gente põe uma pedra em cima e bola para frente. Não! Você foi morar na terra de Gate, mas tem um preço. E esse preço vai lhe custar muito, Davi, lá na frente. Então veja, cuidado quando você negociar seus valores. Tome muito cuidado quando você fizer pequenas concessões aqui, porque lá na frente essa pequena concessão pode se tornar uma mancha gravíssima na sua história. Davi teve que matar durante 1 ano e 4 meses a serviço de Aquis. Então, às vezes, eu quero ensinar as pessoas, tome muito cuidado, porque às vezes você vai ficar refém. Você vai ficar refém. Refém de circunstâncias, refém de pessoas. Você vai ficar refém. Porque você hoje diz não, mas lá na frente, essa decisão que você tomou hoje vai lhe empurrar para fazer coisas que são até contrárias a você e contrárias a Deus. Deus, eu quero edificar um templo para ti. E Deus diz, não pode, Davi, porque suas mãos estão sujas de sangue. Você derramou sangue. E para edificar um templo para mim tem que ser um homem de paz. Então, nós estamos enfrentando dias difíceis hoje, o mundo inteiro. Há uma perplexidade no ar. Há um suspense no ar. E nunca, eu diria, na sua e na nossa geração, foi tão necessário nós aprendermos essa coragem espiritual, coragem existencial, que é, ao meu ver, o que significa fé. É eu colocar os valores de Jesus na prática, no dia a dia da minha vida. Fique em pé, eu quero orar com você.